Este vídeo tem como objetivo apresentar um módulo de fluxo de caixa, provisão de despesas e receitas. Vou explicar rapidamente as funcionalidades do módulo para dar uma breve noção sobre a ferramenta. Esse módulo se encontra no menu Financeiro, Fluxo de Caixa, Provisão. O módulo trabalha com diversos fluxos de caixa. É possível armazenar fluxos antigos para futuras consultas, ele armazena como histórico esses fluxos. Então eu vou pegar esse fluxo como exemplo, onde ele foi configurado para consolidar todos os bancos. Bom, eu vou explicar então rapidamente as funcionalidades. Esse botão aqui insere um novo fluxo de caixa. Você consegue selecionar a data de início e de fim do fluxo, ou período, e as contas elas vão ser armazenadas de acordo com esse período. Esse segundo botão aqui é possível excluir o fluxo de caixa. Esses três botões, o analítico, o sintético e o gráfico, são modelos de visualização. Então, nesse primeiro aqui, você consegue visualizar o fluxo de caixa em lista. Mostra nesse modelo aqui. Todas as informações, bem detalhado. O segundo modo é o modo sintético. Esse modelo aqui mostra o fluxo de caixa como um BI, um cubo de decisão. Então, você consegue a informação de contas pagas, contas recebidas, a pagar, a receber, todos os modelos de consolidação aqui em cima. E aqui do lado você tem a visão. Essa visão ela pode ser mês barra dia, que é esse modelo que a gente está vendo aqui. Pode ser mês por centro de custo. Nesse caso ele vai colocar todos os centros de custo aqui e distribuir as despesas e receitas de acordo com as consolidações. Mês conta. Essa conta é o plano de contas gerencial financeiro. E mês banco. Ou seja, todos os bancos que você selecionou para consolidar nesse fluxo vão estar presentes aqui no cubo de decisão, contendo as informações configuradas no início, na inserção do fluxo de caixa. O terceiro modo de visualização é um modo gráfico, seria algo mais gerencial. Nesse modelo aqui, você consegue selecionar o tipo de gráfico. Você consegue selecionar também o tipo de visualização. Por exemplo, esse gráfico aqui ele me dá uma prévia do fluxo de caixa por tipo de despesa e receita, contas recebidas, contas a receber, provisões, os pedidos, e assim por diante. Eu posso ver também por centro de custo. Então, eu quero somente as despesas por centro de custo. Então, aqui ele vai listar os centros de custo que são visualizados nesse fluxo de caixa e qual é a despesa total por centro de custo. Lembrando que ele sempre lista o top 10 aqui, ou seja, os centros de custo que têm mais despesas. A mesma coisa acontece com o plano de contas. Aliás, aqui é receita por plano de contas e despesa por plano de contas. Ok. Aqui também dentro do fluxo de caixa a gente consegue configurar os bancos que vão participar desse fluxo. Você pode montar um fluxo de caixa apenas para um banco. Sendo assim, você poderia desmarcar todos e marcar somente o HSBC. Então a informação aqui ela passa a ser somente do HSBC. Se marcarmos aqui no geral fluxo de caixa, ok? A gente vai ver que ao carregar o modo sintético e a visão mês banco, só existe o HSBC, porque é o único que foi consolidado.
Essas outras informações aqui não têm um banco vinculado, então elas aparecem também, que seria o pedido de compra e pedido de venda. Vou virar todos os bancos de novo. Outra coisa que pode se configurar no novo fluxo de caixa são as consolidações. A gente pode visualizar somente pedido de compra, pedido de venda ou todas as informações conforme está configurado aqui. Digamos que eu queira um fluxo de caixa somente com os TEDs, as transferências realizadas. Então eu mando desmarcar todas as consolidações, somente os TEDs, todos os bancos e mando gerar meu fluxo de caixa. Automaticamente aqui ele mostra todos os TEDs realizados dentro do período, do 12 a 31 do 12. Outra coisa interessante nesse novo fluxo de caixa são as provisões. Aqui você pode provisionar despesas e receitas. Elas são provisionadas por conta, por banco, por centro de custo e por filial, ou empresa no caso. Elas também são provisionadas por fluxo de caixa, ou seja, essas provisões elas estão amarradas ao fluxo em foco. É interessante mostrar o provisionamento padrão. Aqui a gente pode configurar um provisionamento padrão que seria trabalha como contas fixas, por exemplo. Você configura uma vez e você pode amarrar esse provisionamento padrão a outros fluxos, no caso, futuros fluxos que você venha a tirar, você pode amarrar esse provisionamento padrão aqui. Então, como que funciona? Você informa um documento padrão, um complemento padrão, isso aqui vai ser no fluxo de caixa, o banco ao qual essa previsão está sendo amarrada, uma conta, se for o caso, não é obrigatório, um centro de custo, que também não é obrigatório, a matriz, aliás, a empresa, esse campo já é obrigatório, e o tipo de provisão, se é uma despesa ou uma receita. Nesse caso aqui eu configurei, vamos pegar esse caso aqui, eu configurei uma previsão de receita na conta diversos receita, no banco 4, sem um centro de custo, e eu previ que eu vou gastar 600 mil reais. Então, quando eu mandei gerar meu fluxo de caixa, essas previsões aqui são desse fluxo. Automaticamente ele alimentou o realizado. Dentro do meu fluxo de caixa eu gastei 238 mil dos 600 mil previstos. Então eu ainda tenho saldo para gastar de 361.833. Isso daqui vai aparecer no meu fluxo de caixa. Então, vamos fechar aqui. Eu vou mandar consolidar tudo novamente. E aqui a gente pode verificar que existe uma provisão de 361.833, que seria referente àquela provisão que eu fiz para diversas receitas.